ler alguns versículos da palavra do Senhor, lá no livro de 2 Pedro, a carta de 1 Pedro, facinho de achar, né, irmãos? Lá no finalzinho, 2 Pedro, depois só tem João e Apocalipse. Nós vamos estar lendo lá no capítulo de número 5, e nós vamos ler 3 versículos do capítulo 5, o 7, o 8 e o 9 para a nossa meditação aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos encontraram? Então vamos estar lendo o que nos diz a palavra do Senhor nesta noite. A Bíblia diz para nós em 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 7. 1 Pedro. Eu disse segunda no início, mas é 1 Pedro, capítulo 5. Amém. A Bíblia vai dizer assim para nós, irmãos: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramindo como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos em todo o mundo. Feche os teus olhos, vamos estar orando a Deus, pedindo ao Espírito Santo que venha nessa noite a falar o nosso coração. Senhor amado, Deus bendito, meu Pai, aqui nós estamos mais uma vez diante da Tua presença, Pai. E nesse momento, Senhor, nós abrimos mão de tudo, abrimos mão de nós mesmos, abrimos mão do conforto do nosso lar, meu Pai. E agora nós colocamos nas Tuas mãos os nossos problemas, as nossas aflições, as nossas preocupações, meu Pai, crendo na Tua palavra que nos diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, Pai. E agora nós focamos o nosso pensamento até o trono da Tua graça, meu Pai. E rogamos a Ti, Senhor, que venha falar o nosso coração, Senhor, porque a Tua palavra diz sobre ela que ela não volta vazia, meu Pai, mas ela faz aquilo que lhe apraz, Senhor. Ministre sobre nós nesta noite, Pai, as Tuas promessas, Senhor, é o que nós te pedimos. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade no nosso meio, Pai. Repreenda todo o empecilho, toda a seta do inimigo, meu Pai, para a Tua honra e para a Tua glória que nós te pedimos, ó Deus. Amém, Jesus, glória a Deus. Amém, irmão? Nós podemos assentar, dando glórias a Deus em nome de Jesus. Irmãos, nós lemos essa palavra do Senhor, e hoje é sexta-feira, é noite de libertação, né? É o dia que nós reservamos para falar sobre libertação, porque a Bíblia diz que o Senhor, Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. O Senhor, Ele veio para dar vida e abundância, segundo João capítulo 10, versículo 10. A Bíblia diz para nós, lá em Isaías capítulo 53, a partir do versículo 4, que o Senhor, Ele levou sobre si as nossas dores, o pecado que estava sobre nós, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. E é por isso que nós estamos aqui, porque o Senhor tem nos libertado, o Senhor tem nos renovado a cada manhã, irmãos. E isso é motivo suficiente para nós glorificarmos a Deus. Eu sempre digo, nós temos que louvar a Deus, não é por aquilo que Ele vai fazer ainda, irmãos, é por aquilo que Ele já fez. Quantos hoje não tiveram o privilégio de começar e terminar o dia? Irmão, você começou o dia, não sei como é que foi seu dia, se começou a tribular, mas de uma coisa eu sei: você chegou ao final do dia e você está na presença do Senhor, porque o Senhor te renovou, irmãos. A Bíblia diz que nenhuma folha cai de uma árvore se não for vontade de Deus. Você está aqui por vontade de Deus, e é por isso que nós temos que glorificar e louvar o nome do Senhor. Mas a palavra vem nos dizer aqui que nós temos que lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque o Senhor, Ele tem cuidado de nós. Nos adverte aqui a nós sermos sóbrios e vigilantes, porque o nosso inimigo, o diabo, que é o nosso adversário, porque nós sabemos que nós temos um adversário, nós sabemos que esse adversário, ele lutou contra o próprio Jesus Cristo. A Bíblia menciona isso, que Jesus, antes dele começar o seu ministério, mesmo antes, o inimigo já foi sobre ele, depois de 40 dias jejuando e orando. O inimigo foi tentar, o inimigo foi enfrentar o próprio Jesus. E esse inimigo, irmãos, ele continua
segundo a própria palavra, ao nosso derredor. E ele procura, segundo a Bíblia, a todo momento nos afastar da presença de Deus. Porque a palavra fala que o mundo aí jaz do maligno. Então, se o mundo jaz do maligno, irmãos, não tem necessidade do inimigo estar lá bramindo como um leão, porque já está nas garras dele. Mas a Bíblia diz que o inimigo, ele fica bramindo e tentando tragar, é aquele que está na presença de Deus, para afastar ele da presença de Deus. E nós sabemos, irmãos, segundo a própria palavra de Deus, que o nosso inimigo, ele não é um inimigo carnal. Efésios capítulo 6, versículo 12, nos diz que o nosso inimigo não é de carne, o nosso inimigo não é de osso. Às vezes, nós vemos muitas vezes, irmãos, até cristãos mesmo dizendo: não, mas eu estou passando na luta, porque tem um danado de um inimigo lá no meu emprego, no meu serviço. Mas muitas vezes a pessoa está visualizando algo que é carnal, que é material. Mas o inimigo, irmãos, o nosso inimigo não é de carne e de osso. O nosso inimigo não é pessoal. O nosso inimigo, ele é espiritual. É o que a Bíblia diz. São as hostes dos mal, as potestades, os dominadores. Esses são os nossos reais inimigos diante da presença de Deus. E a Bíblia diz que nós temos que ser sóbrios e vigilantes quanto a esse inimigo. O que significa, irmãos, a pessoa ela ser sóbria? E quando nós ouvimos essa palavra sóbria, nós levamos muito para o lado da pessoa que se embriaga, se embebeda, e a pessoa às vezes não está sóbria, mas está cambaleando. Mas sobriedade, irmãos, também quer dizer você ter a visão clara. É você estar ali com o seu lado sentimental, emocional, psicológico bem centrado. Tanto é que Paulo ele fala isso para nós lá em Romanos capítulo 12, a partir do versículo 1, que nós temos que adorar o Senhor com um culto racional, um culto sóbrio diante da presença de Deus. Nós temos que adorar e cultuar o Senhor, irmãos, sabendo aquilo que nós estamos fazendo. Nós temos que adorar o Senhor, como eu disse, por aquilo não só que Ele vai fazer, mas porque Ele já fez. Nós não temos que estar aqui porque alguém nos convidou, porque houve uma vontade de nós. Não, irmãos. Nós temos que estar aqui porque nós sabemos que nós somos criados por Deus. E Deus nos criou, irmãos, por uma única coisa: para louvar e agradecer o nome dEle, para bendizer ao Senhor. Esse é o motivo da criação do homem, irmãos. É o homem estar dando adoração que é digna a Deus. É por isso que nós estamos aqui nessa noite. Esse é o culto racional e a sobriedade que a Bíblia nos diz aqui em 1 Pedro capítulo 5. Porque o nosso adversário, irmãos, eu não estou aqui para fazer apologia a respeito do nosso adversário, do inimigo, do diabo. Tem pessoas que não gostam nem de falar, né? Hoje minha esposa estava falando lá que ela estava trabalhando. Aí a patroa dela falou a palavra lá, falou: não, mas esse capeta. Aí a mãe dela disse: nossa, mas que palavra feia, não fala uma coisa dessa. Irmãos, por quê? Esse tabu de que não pode falar, se você falar vai atrair, não, é nome feio. Não, irmãos, a Bíblia fala que nós temos nosso inimigo, o inimigo, Satanás, o diabo, né? Aquele que é do reino das trevas. Então nós temos que conhecer esse nosso inimigo. A pessoa, nós vemos que uma das estratégias de guerra, antes de começar a guerra, né, o exército inimigo tem que conhecer o outro, tem que estudar as estratégias. O exército inimigo estuda o armamento que o outro exército tem, a quantidade de soldados que possui, né? Nós vemos isso lá no povo de Israel, para se confrontarem antes. Então há um estudo do inimigo. E nós, irmãos, muitas vezes não temos, né, essa sabedoria do inimigo que nós temos enfrentado, do inimigo que nós temos lutado. A Bíblia diz que o nosso inimigo, irmãos, o diabo nem sempre foi quem ele é hoje. Ele nem sempre foi Satanás. A Bíblia nos fala que o Satanás, quando ele foi criado, ele era um querubim de luz, né? Ele se chamava Lúcifer. E a Bíblia diz que ele foi criado pelo próprio Deus. E a Bíblia tem nos falar lá em Ezequiel que ele era um anjo único, irmãos, em poder, em grandeza. A Bíblia fala para nós lá que esse anjo, ele era único e sobre ele havia um grande poder. Os outros anjos, irmãos,
o respeitava, não o adorava, porque a adoração é somente diante de Deus, mas ele gozava de um status muito grande de poder lá nos céus. A Bíblia diz, irmãos, que esse anjo ele era tão poderoso que quem olhava para ele era comparado a ver pedras preciosas. Mas o poder que ele tinha nos céus era algo grandioso. Como a Bíblia nos fala sobre o arcanjo Miguel, sobre o anjo Gabriel, Lúcifer também era um anjo único, só havia ele no grau dele. Mas a palavra de Deus diz que com toda aquela grandeza que ele tinha, irmãos, ainda assim ele começou a deixar que a soberba e o orgulho entrassem no seu coração. E a soberba e o orgulho tomou conta do coração de Lúcifer. E Lúcifer então começou a querer ser semelhante a Deus. Ele começou a achar que ele poderia ter o poder que Deus tem. Mas a Bíblia fala para nós que o poder que Deus tem, nenhum outro tem. Ontem nós estávamos pregando na quadrangular e falando sobre isso. Lá no Salmos 46 diz que o Senhor Ele é. O Salmo começa a dizer isso. O Senhor Ele é a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso escudo. O Senhor é o socorro bem presente. Porque só Deus Ele é, irmãos. Ninguém pode dizer eu sou. Tanto é que quando Deus manda Moisés ir até o faraó, e Moisés pergunta, Senhor, mas o que eu direi? E Deus diz, diga para ele que o eu sou te enviou, porque somente Ele é, irmãos. O resto tudo foi criatura, foi criação. Até mesmo Lúcifer foi criado por Deus. O único que nunca foi criado, nunca foi gerado, ninguém disse em si mesmo, eu vou criar um Deus. Não, Deus Ele sempre desistiu. De eternidade a eternidade Ele sempre foi o mesmo. Então Ele pode dizer que Ele é, e nenhum outro é semelhante a Ele. Mas Lúcifer quis ser semelhante a ele. E ali então, irmãos, começou a seduzir os anjos do céu, a acompanhar ali na sua ideia, no seu pensamento de que poderia ser igual a Deus. E a Bíblia diz que ele conseguiu seduzir uma terça parte dos anjos. Mas a palavra vai dizer que Deus ele não divide a adoração, irmãos. É tão difícil para a humanidade entender isso. E nós vemos que erroneamente a humanidade, muitos se ajoelham diante de imagens, se ajoelham diante de tantas outras coisas adorando, mas a Bíblia é clara igual água, dizendo: o Senhor Ele não divide a adoração, o Senhor Ele não divide o louvor, irmãos. Todas as outras coisas Deus Ele divide, mas adoração e louvor é só para Deus. Glória, aleluia, são palavras criadas somente para adorar a Deus, irmãos. A nenhum outro nós devemos invocar, aleluia, glorificado, é somente a Deus. E aqui nós vemos que Lúcifer começou a querer isso para si, e ali então a palavra diz que Deus o destituiu da sua majestade, de todo aquele poder que ele tinha, de toda a sua grandeza, de toda a sua beleza, porque era admirada a sua beleza. E a palavra fala que Deus então destituiu tudo o que ele tinha, e a Bíblia diz que Deus então o fez com que ele perdesse o seu poder e caísse diante da presença do Senhor. E nós vemos, irmãos, que Lúcifer, ele tinha em si alguns atributos, irmãos. Quando ele estava no céu, ele tinha poder, ele tinha a majestade, ele tinha autoridade, ele tinha glória, ele tinha intimidade, ele tinha santidade, ele tinha tudo isso com relação a Deus. Mas quando ele foi excluído dos céus e lançado dos céus, ele perdeu tudo. Só continuou com dois atributos, que é parte do poder e autoridade, porque ele tem algum poder. Tanto é que ele tenta nos combater com esse poder que ele tem. E autoridade ele continua tendo, porque essa autoridade é sobre os anjos caídos e demônios. Então ele manteve esses dois atributos, o resto tudo ele perdeu. E a palavra de Deus diz que ainda assim, Lúcifer, que agora já não era mais Lúcifer, agora era Satanás, irmãos, ele não desistiu de continuar tentando subverter a criação de Deus. Já tinha subvertido terça parte dos céus, e agora a Bíblia diz que na criação
Gênesis capítulo 1, capítulo 2, quando Deus cria todas as coisas, quando Deus chama a existência do nada e chama a luz e faz separação entre as águas e entre a terra, e começa a criação, criando os animais da terra, criando os seres do mar, chamando a existência os animais que voam, e ali Deus, como coroa da criação, Ele faz o homem. E do pó da terra Ele faz o homem, sopra o fôlego de vida, que é o Espírito no homem, e o homem se fez um ser semelhante à imagem do Senhor. E ali o homem, como a coroa da criação, a perfeição que Deus Ele criou, porque a Bíblia diz que quando Deus cria o homem, Ele olha e vê que a sua criatura é algo bom. Mas ainda assim estava o inimigo aqui, irmãos. E esse inimigo, que agora era Satanás, começa a soprar no ouvido do homem e também da mulher no jardim do Éden, segundo a palavra de Deus em Gênesis capítulo 2, a mesma coisa que ele fez lá nos céus. Quando ele começou a ir até os anjos que decaíram com ele, e começou a querer seduzir os anjos e dizer para os anjos: mas por quê? Que Deus ele tem que ser maior. Quem instituiu Deus para ser maior? Porque só o Senhor pode ter autoridade, porque só Ele pode receber adoração. Agora nós vemos Satanás fazendo a mesma coisa com Eva e Adão. Mas por quê? Deus disse que vocês poderiam comer de todas as coisas e daquela árvore não. Porque Deus tem medo que quando vocês vão e comam do fruto dessa árvore, seus olhos sejam abertos e vocês fiquem igual a ele, semelhante em poder e grandeza. Olha só, irmãos, como o inimigo ele é sujo, como o diabo ele é sujo. E esse é o adversário que Pedro ele fala aqui para nós. Mas a Bíblia fala para nós, irmãos, que quando o homem cai, lá no jardim do Éden, lá em Gênesis, a Bíblia diz que tem uma promessa sobre o homem. Quando o homem cai, a Bíblia diz que da semente da mulher viria um no futuro que pisaria a cabeça da serpente e traria novamente para o homem a restituição de tudo aquilo que o homem havia perdido, irmãos. Muitas vezes nós ouvimos falar, as pessoas falam: mas esse mundo é do diabo. O mundo agora foi entregue ao diabo, a Satanás e seus anjos. Irmãos, na verdade não é. A Bíblia nos fala que quando Deus ele criou o mundo, Ele deu autoridade para o homem cuidar. Você vai ver em Gênesis capítulo 2, Deus cria todas as coisas e coloca o domínio do mundo sobre o homem. Mas nós vemos que a palavra depois diz que o mundo jaz do maligno, ou seja, o mundo ele está inclinado para o maligno. O mundo, irmãos, não é do maligno, mas o mundo está inclinado a fazer tudo aquilo que o inimigo seduz. O mundo está inclinado ao pecado. O mundo está inclinado a fazer rebelião contra Deus. O mundo está inclinado a fazer a vontade de Satanás. Mas a Bíblia fala que o mundo continua sendo de Deus, irmãos, porque todas as coisas foram criadas por meio dele, por ele, e para ele são todas as coisas. Mas quando o homem cai, ele perde o controle do mundo, e esse controle passa para o inimigo, e agora o inimigo começa a comandar, e o homem caído, irmãos, e nós vimos que o diabo, quando caiu, ele perdeu tudo, mas ainda continuou com alguma autoridade e poder. Mas quando o homem cai, irmãos, o homem perde tudo. O homem não fica com nada, porque a Bíblia diz que quando o homem caiu, ele próprio se condenou à morte. O homem agora estava fadado, condenado a viver uma eternidade afastado de Deus. Assim como não tinha mais jeito de Satanás voltar para o céu e ser quem ele sempre foi, o anjo de luz, Lúcifer, assim o homem também estava condenado a viver uma vida afastada de Deus, uma vida de pecado, e condenada junto com Satanás, irmãos, a viver longe da presença de Deus. Mas a Bíblia diz para nós que na promessa que haveria de se cumprir, o homem voltaria a ter tudo que ele perdeu. E a palavra de Deus diz para nós que passou o tempo, a Bíblia se cumpriu, a palavra de Deus veio,
E agora nos evangelhos nós vamos ver o cumprimento da promessa de Gênesis capítulo 2. Nós vemos Cristo ele nascer e nós vemos Cristo sendo preparado para a missão, porque a semente da mulher foi o próprio Jesus, irmãos. E Jesus verdadeiramente cumpriu à risca tudo aquilo a qual ele foi enviado para fazer. A Bíblia fala que não foi fácil, irmãos. Cristo ele padeceu. Jesus não teve nenhum privilégio. Às vezes a gente pensa, ou as pessoas pensam, mas para Jesus foi mais fácil, né? Jesus era filho de Deus, então ele teve ali uma mãozinha, né? Ele tinha uma santidade ali para ter mais força do que não, irmãos. Jesus não teve privilégio nenhum. Assim como na sua vida, se você passar por um momento, uma situação em que a adversidade vem, você vai chorar, você vai reclamar, você vai achar ruim. Jesus também passava por isso. Assim, se você cair, se machucar, você vai sentir dor. Jesus também sentia dor. Quando ele foi transpassado lá na cruz, quando a coroa foi colocada na cabeça dele, foi doloroso, irmãos. E muitas vezes dá a impressão que não, porque ele era Deus. Apesar da Bíblia dizer que ele era 100% Deus, mas a Bíblia também diz que ele era 100% homem. Para que a redenção se cumprisse, irmãos, era necessário ele ser 100% homem. Era necessário ser derramado sangue. Porque assim foi, irmãos, quando o homem caiu, era necessário algo para que o homem voltasse à presença de Deus. E o preço a ser pago, eu creio que Deus, lá fazendo a reunião, perguntou para Satanás, mas qual o preço a ser pago para o homem voltar até a minha presença? Eu creio que Satanás deve ter dito, é preço de sangue. Tem que ter sangue, senão tem que ter morte, tem que ser sofrimento. Mas a Bíblia diz que Jesus, sabendo de tudo isso, irmãos, Jesus ele sempre disse, como a Bíblia diz lá, quando Deus chama, a Isaías diz, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Assim foi com Jesus, porque a Bíblia diz que antes do homem cair, o cordeiro para o sacrifício já havia sido preparado. Antes do homem cair, irmãos, porque Deus sabia que o homem ia cair, Jesus já tinha se prontificado a morrer, a pagar o preço de sangue na cruz. E a palavra diz que então Jesus, ele sofrendo, irmãos, tudo que qualquer homem poderia sofrer, Jesus ele foi até o final, mesmo prestes ali no jardim do Getsemane passar pelo sacrifício, mesmo ali chorando sangue. A Bíblia diz que Jesus ele diz, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas Deus diz, não tem como afastar, porque o preço é sangue, e não tem como ser novamente o homem ser resgatado, se não houver sacrifício, se não houver morte, se não houver sangue. E Jesus diz, contudo, seja feita a tua vontade, e não a minha, irmãos. A vontade de Deus é que o homem voltasse para a presença dele, porque o homem estava perdido. E a Bíblia diz que nós andávamos como ovelhas desgarradas, sem ter um pastor. Mas a palavra diz que Deus ele enviou um pastor. Ele enviou aquele que novamente ajuntaria as ovelhas ao seu lado, como uma galinha que se ajunta aos pintinhos, para nos trazer diante da presença de Deus. E quando Jesus lá na cruz, irmãos, na cruz do Calvário, ele morre, e ali passa-se 3 dias, ao terceiro dia, no domingo, ele ressuscita. A Bíblia diz que quando ele ressuscita, há uma restituição para todo aquele que confiar, crer e aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. A restituição foi pago com sangue, foi pago com sacrifício, foi pago com choro, foi pago com suor, irmãos. E a Bíblia diz que quando Jesus ele ressuscita no terceiro dia, no domingo, o homem novamente ele é restituído, e novamente ele tem a presença de Deus, irmãos. E agora, lembra que eu te falei que Satanás não poderia mais ter havia o que tinha pedido, e o homem pôde, porque agora o homem tem proximidade com Deus, o homem tem santidade com Deus, o homem tem o privilégio de ter acesso à eternidade com Deus, o homem tem a santificação, o homem tem o Espírito Santo que nos leva à presença de Deus, irmão. E é esse o motivo que o inimigo ele tanto investe contra nós.
Eu disse tudo isso para você para chegar até aqui, irmãos. Essa é a razão da ira do inimigo na tua vida, na minha vida, porque ele sabe que o que ele perdeu nunca mais ele vai reaver. Ninguém vai pagar um preço para ele reaver o que ele perdeu. Mas conosco não, irmãos. Conosco Deus, ele nos deu tudo e ainda nos deu muito mais. O inimigo perdeu 5 atributos, e quantos que o Senhor ele já nos deu, irmãos? Quanta coisa o Senhor já nos deu na nossa vida, irmãos. E o inimigo, é por isso que ele olha para você, ele fica furioso, porque ele olha para a vida do pastor Alves e diz: eu vou padecer no inferno, o meu destino está reservado para o fogo do inferno, mas esse pastor aí, ele tem garantido a salvação. Jesus tem um lugar preparado para ele, Jesus está construindo uma mansão celestial para ele, e aquele lugar que eu passeava, que eu andava, onde as ruas eram de ouro, onde havia pedras preciosas, eu não posso mais ir, mas ele vai. Essa, irmãos, é a ira do inimigo, e é por isso que ele fica bramindo, e é por isso que ele fica traçando armadilhas para nos privar de estarmos na presença do Senhor. E é por isso que o Senhor vem nos exortar aqui, irmãos. Vamos ser sóbrios, vamos ser vigilantes, irmãos, vamos ter uma vida de bem com relação a Deus. Irmãos, não vamos ter uma vida de cristão pautada na vida de outra pessoa. Não vamos ter uma vida de cristão que depende de alguém para estar nos levando, nos empurrando, nos conduzindo, muitas vezes colocando o ombro para nós caminharmos, porque nós estamos sempre enfraquecidos, renovados, porque muitas vezes, irmãos, nós temos olhado ao redor, mas não temos olhado para Cristo, irmãos. Tem um hino muito antigo que eu gosto muito, que diz: não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus, irmãos. Não tem motivo nenhum que nós possamos dizer: eu me afastei de Deus, eu larguei a pessoa de Cristo, e Deus vai dizer: você tem justificado. Não tem, irmãos. Sabe por que não tem? Porque Cristo, ele nos amou primeiro. Deus, ele nos amou primeiro, irmãos. Deus poderia ter pegado tantos anjos, tantos arcanjos, tantos querubins, tantos serafins, e ter enviado para morrer no teu lugar, mas não. Deus pegou aquilo que ele tinha de mais precioso, aquele que ele tinha mais comunhão. A Bíblia diz que aquele que desfrutava da companhia do Senhor. Irmão, você tem coragem de pegar o seu filho para que ele pague o preço por alguém? Você tem coragem de pegar o seu próprio filho e dizer: eu vou trocar o meu filho por amor a tal pessoa? Irmãos, ninguém tem coragem disso. Pelo contrário, eu, como sendo pai, tem muitos pais aqui, mães, nós muitas vezes temos coragem de tirar de nós mesmos para dar para os nossos filhos. Quanta mãe não tira da sua própria boca para alimentar o filho? Quantos pais não abrem mão de tudo pelos filhos, de sonho? Quantos pais muitas vezes passam a vida trabalhando, juntando dinheiro para uma vida melhor, mas quando vê o filho crescendo, diz: ele precisa mais que eu, e passa tudo que ele tem para o filho, irmãos. Qual pai que não faz isso, irmãos? Qual pai que não quer o melhor para o teu filho, que cuida? Irmãos, eu gosto muito de muitos irmãos, muitos amigos, muitos colegas, mas o meu filho tem um lugar privilegiado no meu coração. Eu faço pelo meu filho algo que eu não faço por ninguém. Isso é natural do homem, é algo apegado ao sangue. Agora pensa bem, irmãos, a situação de Deus com o seu unigênito filho, e ali sabia tudo que ele ia passar. Imagine só a mente de Deus, sabendo que Jesus, ele viria esse mundo sem pecado, sem fazer nada de errado. Antigamente, irmãos, muitas mães diziam, antes de nós sermos evangélicos, a mãe sempre dizia: fala de mim, bate na minha cara, judia de mim, mas não põe a mão na minha filha, não. Não põe a mão na minha filha, não. Se fez errado, vem falar comigo, mas se pôr a mão, eu vou virar uma onça. É ou não é, irmãos? E muitas vezes a criança está errada. A pessoa briga, mas ela errou. Agora pensa bem, Deus, Jesus, fez tudo certinho, irmãos. Não teve nenhum pecado, nenhuma falha, nenhuma roupa, nenhuma mancha, nada que pudesse desabonar a moral, o caráter, a integridade de Jesus.
Quando a Bíblia diz que Deus era 100% homem, mas 100% Deus, eu creio que é no modo dele viver. Jesus, mesmo sendo homem, viveu como um Deus, porque a Bíblia fala que nós somos santos, nós somos pecadores, pecadores buscando redenção, por isso somos santos. Mas Jesus não, irmão, Jesus ele foi Deus mesmo, porque para não ter pecado é Deus. Qual de nós podemos dizer que nós não pecamos hoje? No mínimo aí foi, sei lá, 5 pecadinhos, passou batido, né, irmãos? Porque tem pecadinho que a gente não conta não, né? Ah não, foi sem querer, esse aí não valeu não, esse aí não precisa eu pedir perdão não, porque esse aí é muito banal. Não, irmãos, mas nem esse Jesus ele fez. Jesus ele foi perfeito até o final. Você sabe por que ele foi perfeito? Porque a Bíblia fala que para morrer como um cordeiro de Deus tinha que ser perfeito. O cordeiro lá, irmãos, lá no livro de Levítico, quando era levado para o sacrifício, para o altar, chegava diante do sacerdote, o sacerdote pegava o cordeiro, olhava ele, irmãos, todinho, a pelagem, olhava para ver se não tinha uma unha quebrada, olhava para ver se não tinha um pedacinho de orelha faltando, olhava para ver se não tinha um pedacinho de pelo ali que estivesse faltando, olhava os dentes, olhava os olhos. Tinha que ser 100% perfeito para o sacrifício. Então Jesus, irmãos, ele tinha que ser 100%. Se ele fosse levado para a cruz, se ele morresse ali e não fosse 100%, o pecado, a justificação, a redenção não teria sido completa. Mas a Bíblia diz lá em Isaías capítulo 53 que ele foi como um cordeiro perfeito, mudo ao matador, não abriu a sua boca mediante os tosqueniadores, mas foi até o fim por amor a mim, por amor a você. E muitas vezes, irmãos, nós queremos abandonar Jesus. A pessoa quer largar Jesus. Eu estou aborrecido, eu estou muito chateado, eu estou muito sentido. Dessa vez não vai dar para continuar. Vai dar, irmãos. Imagina Jesus se tivesse dito isso lá na Via Cruz: não, eu não vou não, eu estou com a coroa de espinho, está doendo muito, estou muito sentido, eu acho que eu não vou não, eu acho que daqui eu vou voltar para trás. Já pensou, irmãos? Se lá na hora da cruz ele tivesse ali a lança transpassada, ele tivesse pedido lá para os soldados: não, chega, me desce daqui, eu não quero mais. Não, irmãos, ele suportou tudo, irmãos, ele suportou tudo e não abriu a boca. E nós muitas vezes nós abrimos a boca para qualquer coisa, irmãos. É errado nós ficarmos aborrecidos, é errado você ficar chateado, é errado muitas vezes nós não concordamos com algo. Não, irmãos, é do homem, é natural. Nós estamos aqui vivendo como homens imperfeitos, nós estamos aqui buscando nos aprimorar a cada dia, errando a cada dia, mas muitas vezes nós estamos errando tentando acertar, e muitas vezes nós culpamos ao Senhor algo que Deus ele não tem culpa. Tudo que Jesus tinha que ter feito, irmãos, na tua vida ele já fez. Jesus já entregou o seu filho, Jesus já enviou alguém para encontrar a tua vida, te trazer até a presença dele. Jesus já te deu a oportunidade de você voltar para a presença dele, já te limpou de todo o pecado, toda a ruga. Jesus já está trabalhando lá na tua casa, Jesus já está movendo na tua vida, te mudando a cada dia, te aprimorando a cada dia, e mesmo assim nós continuamos dizendo que não é suficiente, irmãos. Abandonar Jesus, irmãos, não é motivo, não há motivo para isso. Então a Bíblia diz que nós temos que ser sóbrios, tem sobriedade, irmãos, maturidade cristã. Hoje em dia falta muito isso na nossa vida. Às vezes nós pedimos ao Senhor que nos dê dom, que nos dê talento, que nos encha da graça dele, para que nós possamos louvar o Senhor, para que nós possamos pregar o Senhor com veemência, pregar o Senhor com autoridade. Muitas vezes nós pedimos ao Senhor que nos dê dom para trabalhar na igreja, para que o Senhor tenha em nós, digamos assim, para que o Senhor tenha prazer no nosso viver. Mas quantas vezes nós pedimos ao Senhor para nos dar sobriedade, maturidade espiritual, como Paulo diz, deixarmos de ser meninos e ficar dependendo de leitinho materno. Irmãos, tem cristão que está sempre precisando do leite materno,
está sempre precisando de estar ali sendo cuidado. E não, irmãos, está na hora de nós crescermos diante do Senhor, caminharmos sozinhos, irmãos. Você levar um esparrela do inimigo, um empurrão do inimigo, tu pica, cai, faz igual Jesus falou lá com os discípulos, bate a poeira e continua, irmãos. Continua caminhando em direção àquilo que Deus tem para a tua vida. Então a Bíblia diz que nós devemos lançar sobre Ele toda a ansiedade. Estamos aborrecidos, estamos chateados, estamos achando que estamos prejudicados, estamos achando que as coisas não estão andando do jeito que a gente quer. Lança sobre Ele, irmãos. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, tudo aquilo que traz para a tua vida sofrimento, porque ansiedade é isso. Ansiedade muitas vezes é aquela pessoa que vive o problema antes do problema chegar. Às vezes o problema não vai nem chegar e a pessoa já está ali vivendo aquele martírio. E como é que eu vou fazer? E a situação vai apertar. E a pessoa que ali começa a afetar a vida material dela, a saúde dela, começa a afetar a vida espiritual, começa a afetar o psicológico, começa a afetar o sentimental. E a pessoa começa realmente a adoecer pela ansiedade. Ansiedade que tem sido uma das doenças do século, irmãos. Então nós temos que lançar isso na presença do Senhor e dizer para o Senhor: Senhor, o meu prazer está na tua presença. O meu prazer, Senhor, é estar contigo. Eu não abro mão da tua presença, Senhor. Eu quero continuar igual a Bíblia fala, pegar minha cruz e seguir. Não interessa se a luta está apertada, se a dor está doendo, se está batendo forte, se o inimigo agora juntou a tropa tudo para vir em cima de mim. Eu quero é a tua presença, Deus. Lançar sobre ti a ansiedade, irmão. Porque não tem situação que o Senhor ele não possa reverter na nossa vida. Quantas vezes nós pensamos que não vai ter jeito, está sendo tudo destruído, a minha família está acabando, o meu filho está se desviando para o lado contrário ao qual eu tenho pedido a Deus que ele esteja. Irmãos, continue sereno, irmãos, continue na presença de Deus, porque os caminhos do Senhor são barretos, os caminhos do Senhor são mais altos do que o nosso, e às vezes nós queremos interpretar o modo de Jesus ele agir na nossa vida. Queremos decretar: Senhor, é assim que tem que ser. Não, irmãos, é aceitar que Deus está trabalhando na nossa vida. Às vezes vai parecer que está tudo acabado, às vezes nós vamos chorar, às vezes nós vamos olhar e falar: minha saúde está perdida, não tem como eu voltar a ser quem eu era antes. Irmãos, é isso que o inimigo quer. Ele está para mim, ele está se manifestando ao nosso derredor, porque ele quer isso, palavra de fraqueza, desânimo, pensamento de voltar novamente, igual a Bíblia diz, o cachorro que volta ao seu próprio vômito. Mas nós temos que crer e sabermos que ele pode estar bramindo ao nosso derredor, mas a palavra diz que Deus dá ordem aos teus anjos para que estejam ao nosso redor. Ele está mais longe, mas os anjos estão ao nosso lado, e ele diz para nós, irmãos, que ele enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo não está nem ao redor, o Espírito Santo ele está dentro de nós, irmãos, nos renovando, nos restaurando, nos impedindo de toda a investida do inimigo na nossa vida. Então vamos ficar firmes, irmãos. Nesta noite é noite de libertação, e que nós possamos ter visão espiritual, irmãos, para nós entendermos, interpretarmos, sabermos quando o inimigo ele está nos atacando, saber que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o espírito. Muitas vezes nós queremos entrar na luta com a nossa própria força, com o lado material, queremos enfrentar, queremos dizer: mas agora a pessoa vai ver. Não, irmãos, quem luta por nós é o Senhor. O Senhor ele luta minhas guerras, irmãos. O Senhor ele tem a sabedoria de entrar, vencer e sair vitorioso. E nós muitas vezes nós queremos entrar na batalha, deixar Deus de lado, nós entramos perdendo e saímos perdendo. Mas com Deus não, irmãos. A Bíblia diz que com Deus à nossa frente não tem como nós perdermos. Nós vamos ser sempre vitoriosos na presença do Senhor. Fique de pé nesta hora, irmãos. Eu gostaria de estar orando com você nesta noite. Eu gostaria de que você orasse nesse momento.